Falando em prefeito Doutor Pessoa, Paulo, o assunto da vez que predomina, inclusive nas rodas de conversa, esse rompimento, não é, do vice-prefeito Robert Rios com o prefeito Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, inclusive Robert Rios, denunciando questões relacionadas à Fundação Municipal de Saúde. E essas denúncias, inclusive, já foram apresentadas para os vereadores? Nájila, o vice-prefeito Robert Rios havia anunciado primeiramente esse rompimento, que na avaliação dele é quase irreversível com o grupo do prefeito, apresentou essas denúncias ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, e ontem ele também foi à Câmara Municipal, fez um protocolo, e o vice-prefeito afirma, segundo ele, que há uma suspeita, ele afirma, fez uma denúncia de que a Fundação Municipal de Saúde teria pago aí o valor de 83 milhões sem empenho, ou seja, sem a devida autorização. Ele afirma que conseguiu essas informações através de uma auditoria que teria sido feita pela Controladoria do município no ano passado. Ontem ele foi à Câmara com esses papéis em mãos, apresentou a denúncia no protocolo, ou seja, para a Procuradoria da Câmara, e depois teve uma reunião também, Nájila. E eu destaco aqui dessa reunião de que a gente viu a presença de quase 2/3 dos vereadores. A Câmara tem 29 vereadores e a gente notou a presença ali de pelo menos de 22 a 24 vereadores em uma reunião que aconteceu a portas fechadas. A gente acompanhou ali toda a reunião, durou mais ou menos uns 40 minutos. Então, o Robert apresentou essas denúncias e depois também foi ouvido por vereadores. Ele também fez duras críticas durante a entrevista que concedeu à imprensa sobre a questão da presença de familiares do prefeito na gestão. O Robert coloca essa condição, ele afirma que pode ensaiar uma reaproximação do prefeito Doutor Pessoa, no entanto, somente se a exoneração dessas pessoas fosse feita pelo prefeito. Temos sonoros aí. Temos sim, vamos ouvir. Eu não fiz nenhum juízo de valor, eu não dei nenhuma opinião pessoal. É um ofício com poucas linhas, eu encaminhando a auditoria e encaminhando que na Fundação de Saúde 83 milhões de reais foram pagos sem nenhum empenho. Se alguém conhece que em serviço público se faz pagamento sem empenho, nós precisamos apurar. É preciso que haja um inquérito pela Polícia Federal, é preciso que haja uma tomada de conta especial pelo Tribunal de Contas e é preciso que a Câmara de Vereadores, que faz o controle do Executivo, também tome suas providências. Então, quando for apurado, nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Bom, como você disse, é muito dinheiro, não é, Paula? Exatamente. Ele afirma que essa auditoria teria sido feita no ano passado, Nájila, após a questão aí do período pandêmico. E após essa reunião, Nájila, com os vereadores, já houve algumas definições do que pode ser feito. A gente conversou com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, que afirmou que vai convocar os 29 vereadores da Casa de forma extraordinária. Por que extraordinária? Porque hoje a Câmara está de recesso. Eles só retornam aos trabalhos no dia 1º de fevereiro. Então, a exemplo ali mais ou menos do que foi feito na Assembleia, para que se votasse o orçamento, o presidente vai convocar também os vereadores para que eles se reúnam e decidam o que pode ser feito em relação a essas denúncias que foram repassadas por Robert Rios. Denúncias, inclusive, que estão sendo analisadas a pedido do presidente Enzo pela Procuradoria da Casa. E a oposição, Nájila, inclusive, tem defendido a questão da instalação de uma CPI, a exemplo do que já foi feito ali na questão do transporte público. Sim. CPI que, no entanto, terminou... A população ainda aguarda os efeitos dessa CPI. Então, os vereadores, tomando exemplo disso que aconteceu no transporte, estão tomando os cuidados, né? Eles querem o embasamento para saber exatamente o que pode ser feito. Então, também haverá essa reunião, provavelmente hoje ou na próxima segunda-feira, entre os vereadores, a confirmar ainda esse horário para reunir esse povo para a tomada dessas decisões. Mas a Câmara está atenta a essas questões, conforme a gente ouviu os vereadores, e deve sim se posicionar em relação a essas denúncias de Robert Rios.
Pois é, inclusive, justamente após essas denúncias, Paula, como você citou, os vereadores já estão por dentro, pelo menos do documento que foi apresentado lá por Robert Rios, e é sobre esse assunto que a gente continua falando agora. Dessa vez eu vou chamar ao vivo a repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, bom dia para você, porque já foi citado uma auditoria. E aí eu pergunto para você, Gorete, quando que esse trabalho de fato deve começar? Bom dia, Nájila. Você, a Paula, e a todos que acompanham Notícia da Manhã. Olha, essa comissão foi formada ontem pelo prefeito Dr. Pessoa, tem 7 componentes, são procuradores, o próprio procurador-geral do município, um outro procurador também, além da representante da gerência de contabilidade da Fundação Municipal de Saúde, advogado também da autarquia e auditores fiscais da Receita Municipal. Os trabalhos devem começar de forma já imediata. A gente vai conversar, portanto, com o procurador-geral do município, está aqui conosco, Ari Ricardo, trazendo para a gente essas informações desse trabalho que deve ser executado a partir de agora. Qual que deve ser o ponto de partida, as primeiras ações a serem realizadas? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos. O primeiro passo é instalar, de fato, a comissão. Ontem, no final do dia, foi decretada a composição dessa comissão, como você falou, 7 servidores, todos de carreiras, de áreas bem técnicas, para apurar as denúncias que foram vinculadas pela mídia, que está em toda a imprensa. E ainda hoje será instalada um ato de instalação dessa comissão e designações já de alguns atos, de alguns procedimentos que a gente vai adotar. O cronograma de trabalho, um plano de trabalho dessa comissão, já vai ser tudo iniciado hoje. O vice-governador Robert Rios, que era também secretário de Finanças, inclusive informou que esse valor que foi levantado, segundo ele, mais de 83 milhões de reais na Fundação Municipal de Saúde, gastos sem o empenho, que é essa necessidade prévia, na verdade, teriam, inclusive, sido resultado de uma auditoria realizada pela Controladoria do município de Teresina. Isso serve como embasamento? A Procuradoria já tinha algum conhecimento acerca desses valores anunciados, procurador? A comissão ela tem o objetivo de mapear todo esse sistema de licitação, de compras e de despesa pública. Todo esse processo ele é muito bem regulamentado, tanto por legislações nacionais como por normas locais. E tem que seguir um rito. Então, o papel desta comissão que foi formada ontem, ela tem como objetivo ver onde errou, ver o que aconteceu de errado, dar sugestões de melhorar esse sistema de controle interno e de governança da Fundação e também, identificando essas falhas, essas irregularidades, apurar bem isso. Se for o caso, instalar tomadas de contas especiais para cada fato que seja identificado e dar essa resposta, tanto para os órgãos de controle como para a sociedade. Essa primeira auditoria também ela foi iniciada pela Controladoria Geral do município. Por ser uma auditoria, por mexer em dados sensíveis, elas transitou em sigilo. Então, assim, eu, enquanto procurador do município, enquanto servidor, não tive acesso. Tinha conhecimento que estava havendo, mas não conheço o seu teor. Mas, claro, que a comissão que vai ser instalada hoje vai pedir acesso, vai ter conhecimento para melhorar esse fluxo de compras e pagamentos da Fundação. Qual que é a importância, de fato? Queria que você explicasse isso para a população. Qual que é a importância, de fato, do empenho? Há alguma circunstância em que ele é dispensável? Em regra, é obrigatório o empenho, é necessário o empenho. O que acontece é que todo o processo de compra pública, de pagamento, ele segue um rito. O que é o empenho? Imagine que você está na sua casa e você criou uma tabela assim, conta de luz, eu tenho R$1.000 para pagar uma conta de luz. Quando chega o talão, eu faço assim, desses R$1.000, meu talão deu 500, eu destaco esse valor. Então, o empenho é um destaque no orçamento do município que eu tenho a disponibilidade daquele valor para pagar tal serviço ou para comprar tal produto. Esse documento é que, eu não tive acesso ainda, é que pelo que está sendo divulgado, não existiu. E ele precisa existir. Isso não quer dizer que
a companhia de energia não prestou e de que realmente eu recebi esse serviço e eu paguei. O fato de não ter o empenho e de ter sido prestado o serviço e ter realizado o pagamento não ameniza a ausência do empenho, mas a gente precisa se debruçar sobre esses documentos, ver esses fluxos de compras, pagamentos da Fundação para dar uma resposta mais segura, como eu disse, para os órgãos de controle, para vocês da imprensa e para toda a sociedade. Em se confirmando essas denúncias do vice-governador Robert Rios, quais que seriam as implicações para o gestor, para os responsáveis? Essa comissão ela tem como objetivo fazer esse mapeamento e pegar essas informações, identificando participação de algum servidor ou de algum funcionário do município dentro desse processo de não emissão da nota de empenho, o que é que o município, o que é que a gente, enquanto servidores, enquanto comissão, pode fazer? Identificar, mandar para os órgãos de controle e Ministério Público. Aconteceu isso. Você é titular de ação penal, de ação de outros tipos de ação. Tribunal de Contas, aconteceu isso. Delegacia Geral da Polícia, aconteceu isso. Essa é a nossa obrigação enquanto servidor. Então, isso é que vai ser feito. Em relação a vínculos institucionais, eventualmente, que esse servidor tenha com o município, a gente, enquanto servidor, também tem a obrigação de instalar um processo administrativo para aplicar a punição devida por essa falta funcional. Muito obrigada ao Procurador-Geral do município de Teresina, Ari Ricardo, pelas informações detalhadas acerca desse procedimento que deve ser adotado agora para apurar essas denúncias realizadas, denúncias graves, pelo vice-governador Robert Rios. Nájila. Ok, Gorete, muito obrigada pelas informações. Bom, Paulo, eu acredito que a partir do momento que surge de fato a denúncia, não só os órgãos de controle ficam mais atentos, mas a própria população participa dessa avaliação, dessa apuração, até porque quer saber se de fato houve ou não houve erro nessa questão. Sim, Nájila, o vice-prefeito Robert Rios tornou pública ontem essa auditoria que ele, enquanto secretário de Finanças, que foi até abril do ano passado, ordenou que fosse feita ali pela controladoria, e agora o prefeito Doutor Pessoa instaura essa comissão para que faça a sua própria auditoria, para que possa fazer a análise e a devida confirmação ou não desses fatos. O fato é que a gestão ela se posiciona e ela busca essas informações para esclarecer tanto para a população e também para que possa se posicionar quando for chamada por órgãos públicos como a Câmara, o TCE, o Ministério Público, que também devem estar fiscalizando essa gestão. O fato é que não pode permanecer esse grande ponto de interrogação que hoje perpassa por essa questão. São denúncias graves, a situação da saúde de Teresina, a gente recentemente teve informações de algumas questões em hospitais, questões de abastecimento, então a população quer e merece esses esclarecimentos e a Prefeitura se posiciona instaurando essa comissão que deve durar aí, segundo informações divulgadas pela própria Prefeitura, em 30 dias. Então, em 30 dias, a gente espera ter o resultado dessa apuração que será feita pela própria Prefeitura e, posteriormente, tendo repercussões também no Ministério Público, Tribunal de Contas e ali nas atividades da Câmara, Nájila.